C. 7. Um homem questionador. Chegando ao local do evento, sentaram-se na última fileira como no dia anterior. Sofia respirou lentamente. Olhou para Marco Polo e o viu tenso. Havia 55 pessoas presentes. Logo reconheceram os preletores, o professor Dr. Alberto Mullen, teólogo do Vaticano, tão respeitado que algumas pessoas torciam para que um dia ele fosse papa. O outro conferencista era Thomas Hilton, protestante, doutor em teologia por Harvard, escritor renomado. Não eram eles que estavam na conferência sobre os manuscritos do Mar Morto? Indagou ela. Sim, confirmou Marco Polo um tanto sisudo. Ouviram muitas coisas sobre achados paleográficos, arqueológicos, geográficos, sobre os evangelhos. Sofia pensou que Marco Polo talvez estivesse gostando, mas o gênio incontido se mantinha calado, sem que sua expressão denunciasse nada. O Dr. Thomas terminou sua fala tocando num assunto muito sensível para os dois psiquiatras. As biografias de Jesus Cristo falam sobre a superação da morte, uma esperança para os mortais e um assunto que escandaliza a medicina e as demais ciências. Logo após a fala dos conferencistas, abriu-se um espaço para perguntas e debates. A doutora Sofia, com ousadia, comentou: o fim da existência está na essência da mente humana. Ele permeia a maioria das doenças psíquicas. A síndrome do pânico, as paranoias, ideias de perseguição e as fobias só existem porque somos mortais. Marco Polo ficou analisando sua colega. Ele se levantou e comentou: uma observação sutil e inteligente, doutora Sofia. E completou o raciocínio dela: a condição frágil e mortal do ser humano movimenta a indústria dos seguros, as forças armadas, a medicina, os mecanismos de segurança dos aparelhos, os filmes de Hollywood, enfim, é responsável direta ou indiretamente por mais de 2/3 do PIB mundial. A plateia observava com distinta atenção os dois cientistas. O Dr. Thomas Hilton, impressionado, acrescentou: esse questionamento é interessante. De fato, a história de Hollywood teria de ser reescrita se não houvesse o fenômeno da morte. As armas, as perseguições, o terror, a ação, os super-heróis se nutrem de nossa fragilidade existencial. Sofia, animada, ainda comentou: mais de 10 trilhões de células constituem o corpo humano, e nenhuma delas está programada para morrer. Mecanismos cerebrais são acionados lançando uma onda de hormônios na corrente sanguínea e produzindo taquicardia e aumento da ventilação pulmonar, tudo para que o ser humano fuja de uma situação de risco. O debate parecia transcorrer de forma brilhante até que Marco Polo sentenciou: as religiões também são um mecanismo de fuga das situações de risco. Silêncio geral na plateia. Alguns ficaram chocados com sua tese. Mas, para espanto de Marco Polo, o Dr. Alberto disse: obrigado por sua honestidade. Mas nem toda fuga é ruim. Diante da inevitabilidade da morte, a religião é uma fonte inesgotável de esperança. Depende. A religião também pode ser uma fonte de doenças mentais se houver radicalismo, intolerância contra os que pensam diferente, déficit de generosidade, afirmou o psiquiatra. Estamos de acordo. Confirmaram os dois preletores. Estar de acordo não responde minha questão. A esperança de superação da morte é um atributo dos fracos ou uma busca inteligente do direito de continuar existindo, Dr. Marco Polo? Indagou Sofia. Será que essa busca pela eternidade não é a mesma dos ateus quando defendem o direito de liberdade de expressão?
Esse questionamento sagaz levou Marco Polo a se repensar: são coerentes as suas indagações? Talvez, no nível inconsciente, tanto religiosos lúcidos quanto ateus brilhantes busquem a liberdade em seus amplos aspectos. Em seguida se voltou para os preletores. E, se a liberdade nos é tão cara, é sobre os alicerces dela que tenho de ser sincero. Embora os senhores conferencistas sejam inteligentes, não me convenceram de que os evangelhos não tenham sido biografias escritas por homens com motivações políticas. O Dr. Thomas Hilton respondeu: foram escritos por homens, mas inspirados por Deus. Mais de 2 bilhões de seres humanos creem nisso. Mas Marco Polo rebateu: inspiração divina entra na esfera da fé. Quando a fé fala, a razão se cala. Mas, como sou um homem da ciência, não consigo me calar. Por isso pergunto aos senhores, como se formou a personalidade de Jesus? Ele tinha reações depressivas ou ansiosas. Sabia gerenciá-las? Era resiliente? Tinha autocontrole nos focos de tensão? Passou por testes de estresse? Sabia filtrar estímulos estressantes? Sua inteligência era brilhante ou opaca? Formava pensadores ou repetidores cegos de informações? Quais eram suas principais teses psicológicas? E, depois de metralhar os dois conferencistas com essas indagações, concluiu: saio daqui um pouco mais culto, mas ainda ateu. E com mais dúvidas do que quando entrei. O Dr. Thomas e o Dr. Alberto ficaram atordoados com essa sequência de questionamentos. Eles nunca tinham estudado essas áreas do personagem que amavam. Marco Polo chocou a plateia. Sinto muito, disse a todos. Depois olhou para Sofia, que estava atônita, e comentou: eu lhe disse que era melhor que eu não viesse. E foi saindo do recinto, deixando-a. Ela se levantou para acompanhá-lo. O doutor Alberto, ao vê-lo indo em direção à porta, comentou: Newton e Einstein acreditavam em Deus. Voltando-se para ele, Marco Polo rebateu-o novamente: os físicos são mais emotivos, passionais, enquanto nós, médicos, com destaque os neurocientistas, somos mais racionais. Deu mais alguns passos, parou de novo, olhou para os dois conferencistas e proferiu suas últimas palavras para uma plateia perplexa. Todos os dias crianças morrem de fome, jovens perdem a vida por causa de drogas, pais sucumbem ao câncer. Se existe um Deus, qual a razão de seu silêncio? Mas meu ceticismo vai além desse cálido silêncio. Porém não tenho direito de desconstruir aquilo em que creem. É melhor que eu mesmo conviva com meus fantasmas mentais. Sofia estava de pé. Não sabia o que dizer ou como proceder. Após falar, Marco Polo continuou se dirigindo à porta de saída. Todavia o Dr. Thomas o provocou: nem todas as biografias de Cristo foram escritas por judeus. Por que não estuda a biografia escrita por um grego erudito? Marco Polo interrompeu sua marcha. Em seguida o Dr. Alberto o instigou mais ainda: estivemos em sua conferência patrocinada pela ONU sobre gestão da emoção. Marco Polo se virou para ele, que arrematou: instigaram você a estudar a mente de Jesus sob a perspectiva das ciências humanas. Já que você é um neurocientista, por que não estuda a única biografia de Jesus produzida por um médico? Marco Polo respirou fundo. Pego de surpresa, indagou: um médico? Quem é o autor? O Dr. Lucas, respondeu o teólogo de Harvard, referindo-se ao evangelho escrito pelo parceiro de Paulo. Marco Polo lembrou-se mais uma vez de Ana.
Nesse momento, num ato incomum, ele decididamente disse: se me derem os escritos do Dr. Lucas em várias versões, vou estudá-los, sim. Sofia relaxou seu semblante e sorriu. Depois do fim do evento, todos os participantes saíram, restando apenas os 4, Marco Polo, Sofia, Thomas e Alberto. Marco Polo comentou: já que vocês me desafiaram, proponho fazermos uma mesa redonda para estudar a mente de Jesus. Sofia será a moderadora, o Dr. Alberto e o Dr. Thomas serão os 2 teólogos de um lado da mesa e 2 neurocientistas ateus, eu e um amigo, estaremos na posição oposta. 2 ateus contra 2 teólogos? Indagou o Dr. Thomas. Não contra, mas num caldeirão de debates. Para que não seja um conteúdo débil e pouco produtivo, me proponho a estudar disciplinadamente, de manhã e à tarde, os principais textos da biografia do Dr. Lucas. A cada noite nos reuniremos para debater minhas conclusões. Os 2 ilustres teólogos sentiram-se honrados e, ao mesmo tempo, desafiados. Escolheram um ambiente calmo para fazer a mais incrível viagem, estudar algumas camadas da inteligência do mais incrível personagem da nossa história. Marcaram os debates numa sala da Universidade de Jerusalém. Entusiasmado, o notável teólogo do Vaticano comentou: sabemos que você é um pesquisador do processo de construção de pensamentos e de formação de pensadores. Sentimos-nos honrados em estudar o Evangelho de São Lucas com você. Desculpe-me, Dr. Alberto. Não me sinto honrado em estudar o Evangelho de São Lucas, mas do homem Lucas, com suas possíveis loucuras e sanidades, sua serenidade e superficialidade. Você, Dr. Alberto, representa o catolicismo, e você, Dr. Thomas, o protestantismo, não é mesmo? Pois bem, só aceitarei esse debate se ele for livre, sem religiosidade, sem holofotes, sem freios, sem medo de discutir e colocar em xeque qualquer ideia, dogma ou conceito. Vamos debater Jesus sob o manto da psicologia, da sociologia e da psicopedagogia. O Dr. Alberto e o Dr. Thomas se entreolharam, engoliram em seco e confirmaram: aceitamos as condições. E Marco Polo, honesto, comentou: mas há o risco de que, depois desse debate, descubram que a inteligência de Jesus é destituída de profundidade e complexidade. Mas também é possível que ocorra o contrário, que seu ceticismo possa implodir, desafiou o Dr. Thomas. Marco Polo meneou a cabeça, como se tivesse compaixão pelos equívocos dos 2 debatedores. Sofia aceitou ser a moderadora. Ela estimularia o debate, abrandaria as tensões, extrairia conclusões e garantiria o direito de expressão de cada debatedor. E quem é o outro debatedor ateu? Perguntou ela, curiosa. Michael Herman, doutor em neurociência, que mora em Jerusalém. Somos amigos, mas não sei se aceitará o desafio ou terá disponibilidade. Dr. Michael Herman. Já li alguns de seus artigos. Ele é um neurocientista famoso por suas teses e por criticar as religiões e suas incoerências, comentou o Dr. Thomas. Com uma capacidade de síntese fascinante, Marco Polo comentou que iria analisar a mente de Jesus sob parâmetros definidos. Analisarei estas 10 habilidades básicas de Jesus. 1. Habilidades de gestão da emoção. 2. Capacidade de filtrar estímulos estressantes. 3. Competência para debelar focos de tensão e se reinventar no caos. 4. Capacidade para libertar seu imaginário e desenvolver a criatividade. 5. Resiliência e limiar para suportar frustrações. 6.
prazer sustentável e capacidade de contemplar o belo. 7. Capacidade de pensar antes de reagir e autocontrole. 8. Capacidade de ser empático e de construir pontes interpessoais. 9. Habilidade de formar pensadores e mentes brilhantes. 10. Capacidade de ser autor da própria história e consciência crítica. Os teólogos ficaram impressionados com os 10 temas e entenderam que fariam uma jornada épica, com focos bem objetivos. Estavam animados com a possibilidade de conhecer Jesus sob ângulos e em áreas provavelmente inéditos. Mas não deixaram de sentir um frio na espinha. O resultado parecia imprevisível. Sofia sabia que Marco Polo tinha uma grande capacidade de analisar detalhes subliminares que poucos enxergavam. Era um pensador extremamente detalhista. Foi assim que se tornou o primeiro neurocientista e médico psiquiatra a arriscar-se numa empreitada como aquela. Não tinha a mínima ideia do que o aguardava. No caminho para o hotel, pegaram um táxi. O motorista era sisudo, não expressava um único sorriso e mal conversava. Marco Polo deu o endereço e o homem começou a dirigir. No meio do trajeto, algo imprevisível aconteceu. Um carro passou por eles em sentido contrário, deixando o taxista preocupado, pois o motorista parecia empunhar uma metralhadora. Marco Polo e Sofia, distraídos, não perceberam nada. De repente, o carro suspeito fez uma manobra radical 50 metros à frente e começou a perseguir o táxi em que estavam. O motorista acelerou imediatamente. O que está acontecendo? Perguntou Marco Polo. Estamos sendo seguidos. O quê? Isto não é Hollywood, senhor, disse Sofia preocupada. Seria bom que fosse, madame. A perseguição foi implacável. Entre uma curva e outra, Marco Polo indagou: estão perseguindo quem? Nós ou o senhor? Não sei. Há mais de 10 anos trabalhei no serviço de inteligência deste país, disse quase sem fôlego o taxista, fazendo uma manobra rápida. E vocês? Somos cientistas. Somos inofensivos. Inofensivos. Os cientistas estão no centro das conspirações mundiais. Afirmou. Sofia olhou para Marco Polo preocupadíssima. Testa franzida, coração galopante, pulmões estressados, ela apertou suas mãos como quem se agarra para não cair num penhasco. Nesse exato momento o motorista perdeu o controle e bateu em outro carro. Instantes depois, vários carros de polícia chegaram. Observando o movimento, os perseguidores fugiram sem deixar rastros. Marco Polo sofreu uma lesão na coxa direita. Sofia teve escoriações na testa. Foram atendidos em um pronto-socorro próximo do local e logo liberados. Quem nos seguia? Perguntou Sofia. É perturbador. Mas vamos nos acalmar. Ou os perseguidores queriam nos assaltar, ou estavam atrás desse motorista. Sabe-se lá quem ele é ou o que já fez. Eles se abraçaram carinhosamente. Pegaram outro táxi para o hotel. Ela estava compenetrada, tentando entender o incompreensível. Sua história nunca fora uma lagoa plácida, e Sofia sonhava ter dias tranquilos em Jerusalém. Mas tudo estava ficando turbulento demais. O motorista do táxi teve que ficar internado, com suspeita de haver fraturado alguma costela. Ao chegar ao hotel, Marco Polo recebeu uma ligação de Lucas. Ele resolveu contar sobre o acidente, mas antes que ele o fizesse, foi seu filho que o deixou tenso. Pai, está difícil suportar a solidão. Esta clínica parece uma prisão, disse Lucas, muito desanimado. Tenha paciência, meu filho.
Siga todo o ritual do tratamento. Durmo pouco, meu apetite está péssimo, parece que apenas carrego meu corpo. A vida perdeu o colorido para mim. Você está deprimido. Dentro de um mês já estará de volta, meu filho. Estaremos juntos. Seu eu tem de escrever sua biografia, não deixe que sua dependência a escreva. Abra sua mente e procure desenvolver o prazer de viver e não deixe de tomar seu antidepressivo. Ok. E você, como está? Disse Lucas tentando mudar de assunto. O táxi em que eu estava sofreu um acidente, mas nada grave. Vou ficar aqui em Israel por mais uns dias. Mas prometo que estarei em casa antes de você sair da clínica. Ainda não superei a perda da mamãe, me desculpe, disse Lucas emocionando-se ao recordar sua mãe. Ela é inesquecível, não se puna. Depois de uma pausa, Marco Polo disse: acho que ela gostaria de saber o que estou prestes a fazer. O quê? Estudar a personalidade de Jesus sob a luz das ciências humanas. Não acredito. Pode acreditar. Estudar em um escritor que leva seu nome, Lucas. Lucas, o que escreveu o Evangelho. Ah. Depois eu conto os resultados. E, assim, pai e filho se despediram. No dia seguinte, Marco Polo ligou para Michael e falou sobre o projeto. Aceita participar desse debate, meu amigo? Eu admiro você, Marco Polo, já até recebi sua ajuda, mas entrar nessa seara é uma fria. Por quê, Michael? Somos racionais, enquanto que esses religiosos. Não completou seu pensamento. Mas pode ser uma experiência intelectual interessante. Uma pausa em nossa cansativa atividade acadêmica e de pesquisa. Estudar a mente de Jesus. Mas a inteligência dele pode contribuir para as universidades e a ciência. Não creio. Tem ideias interessantes? Difícil. Falou, cheio de preconceitos, depois acrescentou. E, além disso, seus estudos sobre a mente humana, associados às minhas críticas, poderão desencaminhar esses religiosos. O Papa não vai gostar disso, brincou. Mas o Dr. Thomas e o Dr. Alberto são pontos fora da curva, são teólogos muito inteligentes, insistiu Marco Polo. Bom, será interessante vê-los beijar a lona nesse debate. Aceito. E se despediram. Marco Polo recebeu o livro de Lucas, o terceiro evangelho, em várias versões. A mesa do quarto de hotel era pequena para acomodar tantos textos. Nos dias que se seguiram, ele se levantava de manhã e começava a estudar. Só parava ao entardecer. Nunca os alicerces de um intelectual foram tão abalados. Ao mesmo tempo, nunca renomados teólogos haviam percebido que conheciam tão pouco os textos nos quais juravam ser peritos. 8. Um vendaval na mente de Paulo e Lucas. Marco Polo conhecia as armadilhas do processo de interpretação. Sabia que toda interpretação corria o risco de contaminar uma observação. Uma barata podia ser vista como um dinossauro, um elevador podia ser sentido como uma caixa asfixiante, uma plateia podia ser encarada como uma ameaça. O ser humano é o próprio criador dos monstros que o aterrorizam, dizia ele quando orientava Sofia. Quem sou? Como estou? Onde estou? A que aspiro? O que infecta a mente de quem interpreta? Esses eram alguns dos fenômenos inconscientes que induziam psicólogos, pais, magistrados e executivos a julgarem de forma distorcida seus pacientes, filhos, réus e colaboradores, lembrou ela. Estude os textos do Dr. Lucas de forma transparente.
Seu ateísmo, sua personalidade, seu estado emocional e motivacional não podem contagiar seu olhar, pelo menos não excessivamente, solicitou ela. Marco Polo sabia disso. Caso contrário, fracassaria na complexa empreitada de estudar a mente de Jesus. Não queria brincar de Deus, queria apenas ser um cientista sério e isento. Foi com essa consciência crítica que leu atentamente a introdução do primeiro capítulo do livro de Lucas. Refletiu, comparou, analisou. Não esperava grandes surpresas. Afinal de contas, o que esperar dos primeiros parágrafos de um livro? Mas de imediato ficou perplexo com a narrativa. Não é possível. Que escritor é este? Indagou. Ficou perturbado com as interpretações. Percebeu que não poderia prosseguir a análise do biografado, o homem Jesus, sem primeiro estudar minimamente o biógrafo, o homem Lucas. E, como pesquisador, procurou usar mais do que o método socrático para aprofundar sua análise. Procurou interrogar as indagações, questionar o que estava por trás das primeiras palavras do médico grego. Quem é Lucas? Qual a estrutura básica da sua personalidade? Era um homem dosado ou superficial? Um curandeiro ou um médico criterioso? Que motivações conscientes o controlavam? Que motivações inconscientes estavam por trás da biografia que escreveu? Seu texto era prolixo, detalhista, prolixo, evasivo, sintético, superficial ou sintético, profundo. Ao analisar os primeiros capítulos, começou a ficar convencido da última opção. Lucas escreve de forma sintética, procurando dizer muito com poucas palavras. Resume um dia em poucas e densas palavras. Marco Polo estudava o biógrafo e o biografado com tanta concentração que parecia se transportar para o passado e observar os acontecimentos históricos como se os tivesse vivenciado. Depois de horas a fio de estudo, ficou com a mente fatigada. Sentindo necessidade de descansar, dormiu um sono curto, mas profundo. E, por incrível que pareça, algo estranho começou a acontecer. Ele passou a sonhar com os fatos que envolviam sua leitura. 2000 anos atrás. Um médico ainda jovem estava sentado num banco de madeira na praça central de Antioquia, uma cidade da Síria antiga. Era o entardecer. O dia havia sido extenuante. Muitos doentes, muito sofrimento. De repente, um sujeito mais ou menos da sua idade invadiu o ambiente público. Andava inquieto por toda a praça, falando para quem quisesse ouvir. Estava tão motivado que parecia delirar. Embora fosse eloquente, somente os camelos prestavam atenção nele. Mas sua convicção era inabalável. Esse homem cujos seguidores eu encarcerava me fez cair do meu orgulho e beijar o solo da minha insignificância. Mais um religioso delirando. Lucas pensou em voz alta e virou o rosto para não ouvir mais nada. No entanto, o sujeito o viu e se aproximou de Lucas. Sem pedir licença, começou a falar do personagem que implodira seus preconceitos e calibrara seus conceitos. Lucas não deu importância. De repente, o homem, que falava 3 línguas, dirigiu-se a ele em grego. Lucas ficou impressionado, mas, polido, perguntou: seu nome, senhor? Saulo, da cidade de Tarso, disse o orador ambulante. Desculpe, senhor Saulo, mas não estou interessado em pregações. Mas você precisa me ouvir. Não tenho tempo para essas coisas, sou médico. Excelente. Jesus é o médico dos médicos. Ele fez o juramento de Hipócrates. Juramento.
Não conhece o juramento que o grande médico grego ensinou aos seus discípulos? Perguntou Lucas, citando alguns termos desse juramento: juro que a ninguém darei com prazer remédio mortal nem conselho que prejudique. Em toda casa, aí entrarei, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda a sedução. Aquilo que no exercício da profissão eu tiver visto e ouvido, que não for preciso divulgar, conservarei inteiramente em segredo. Se eu tiver cumprido esse juramento, que me seja dado gozar a felicidade em minha profissão. Interessante, comentou Saulo. Ao contrário desse juramento, o que eu tenho visto e ouvido tenho o dever de divulgar. E, assim, Saulo contou sua experiência no caminho de Damasco. E todo o dano físico, social e emocional que causou aos que seguiam Jesus. Lucas ficou atônito com seu relato. Senhor Saulo, você tinha uma ira incontida. Ser contrário ao seu pensamento era um convite a ser seu inimigo. Como pode ter mudado tanto? Saulo de Tarso fez um longo relato sobre o crucificado e seu projeto. Mas, Senhor Saulo, o que me diz desse homem é uma loucura. Eu mesmo estou assombrado com o que me aconteceu. Persegui, pressionei, puni, induzi a blasfêmia, prendi e concordei com assassinatos sumários dos que andavam nesse caminho. Que mal esses miseráveis lhe fizeram para querer feri-los e encarcerá-los? Nenhum, mas feriram meus preconceitos. Confesso, fiquei decepcionadíssimo comigo mesmo. E relatou de forma crua sua violência. Mas a morte de um homem na cruz é o ápice da fragilidade, o maior de todos os vexames sociais. Lido dia e noite com a morte, e qualquer morte é melhor do que a crucificação, enfatizou Lucas. Concordo. Mas a morte dele era parte do projeto de Deus, afirmou Saulo. E quando esse tal de Jesus morreu? Perguntou Lucas, curioso. Há 8 anos. E assim a conversa se estendeu. Pouco a pouco o médico grego foi se envolvendo com os relatos de Saulo. Diálogos, trocas e experiências seriam vivenciados posteriormente. Lucas fora tocado de tal forma que não conseguia mais ser o que era antes. Dali a algumas semanas chegaria o grande dia de sua decisão. Abandonaria seu ofício de médico, uma carreira certa, para seguir um homem deslumbrado e com um sentimento de culpa brutal. Era um risco altíssimo para quem tinha muito a perder, para quem era racional. As grandes decisões são sempre solitárias. Lucas decidira fazer a segunda jornada, a jornada do coração, a jornada que não dá lucro ao bolso, mas à emoção. Escolhera a jornada em que se dá o melhor que se tem para fazer os outros felizes. Decidira recomeçar sua história ao lado de Saulo de Tarso, que se tornou Paulo. Assim, Paulo e Lucas se tornaram amigos inseparáveis por décadas. Jerusalém, 15 anos depois. A dupla Paulo e Lucas fazia tanto sucesso que impactava as nações. Paulo atuava no palco do teatro social, Lucas atuava nos bastidores. Paulo, culto e eloquente, convencia as plateias. Lucas, generoso e meticuloso, curava as feridas. Paulo falava para as massas, enquanto Lucas atuava junto às pessoas individualmente, comovendo os passantes que encontrava, fossem eles oficiais romanos ou miseráveis à margem da sociedade. Paulo dava segurança a Lucas, que por sua vez dava apoio médico e emocional a Paulo. Eram encantadores de homens. Não recebiam salário, mas eram ricos. Não tinham segurança alimentar, mas comiam o suficiente. A cama nem sempre era confortável, mas dormiam satisfeitos.
As pedras eram seus travesseiros e as noites estreladas, seus lençóis. Caiam fora. Estão perturbando a ordem, disse certa vez um oficial romano, Lúcio Estilo, acompanhado de uma escolta. Se nos calar, morremos, afirmou Paulo. E, sem medo da espada que poderia lhe perfurar o abdômen e expor-lhe as entranhas, o corajoso Paulo falou mais uma vez do caminho. Não longe deles, o oficial romano montou acampamento. À noite soube-se que havia adoecido. Ao tomar conhecimento desse fato, Lucas se dispôs a tratá-lo. O oficial inicialmente o rejeitou, mas a febre alta, a diarreia e o vômito o obrigaram a mudar de ideia. Acabou aceitando a consulta do médico grego. Depois de medicá-lo, Lucas, como de costume, partiu em silêncio sem nada cobrar. No dia seguinte retornou para saber se o paciente estava se restabelecendo. Mas isso é um absurdo, Dr. Lucas. Disse o oficial quando o médico falou sobre Jesus. Como é possível acreditar num homem que crucificamos? Espanta-me um médico crer nessas fantasias. Todos estamos pasmados, Teófilo Lúcio Estilo. Mas aquele que foi para a solidão de um túmulo superou o que os médicos jamais imaginaram superar. Mas, Dr. Lucas, morremos todos os dias. Estadistas, generais, ricos. Todos digladiamos com a morte e perdemos. Eu sei, a morte dribla todos os médicos. Os seres humanos nascem como vencedores e morrem como perdedores. Quando nascem, choram de alegria. Quando morrem, outros choram de tristeza por eles. Mas Lucas teve longas conversas com o oficial romano. Todavia, a conversa inteligente com Lúcio Estilo, seus questionamentos finos e suas dúvidas marcaram o médico grego a tal ponto que ele sonhou em um dia escrever uma narrativa histórica ordenada, com análises e avaliações detalhadas sobre o homem que o fascinara. Pretendo escrever uma síntese da história de Jesus. O que acha, Paulo? Excelente ideia. Poderá colher fatos de que não fiquei sabendo, temas que não conheci. Mas como você fará, Lucas? Você sabe, sou detalhista. Só conseguirei realizar esse projeto se puder entrevistar pessoalmente os personagens que conviveram com o mestre. Iremos para Jerusalém na primavera. Essa será sua grande oportunidade. Lucas e sua missão. Lucas observava a velha cidade, o andar das pessoas, as pedras desgastadas das ruas, as cicatrizes dos muros, os telhados envelhecidos. Parecia que a história penetrava em seus pulmões. Entrevistou Maria demoradamente, conversou com os discípulos do crucificado, com testemunhas oculares que presenciaram os fatos. Seu intelecto entrava em êxtase à medida que ia fazendo um inventário psicossocial dos fatos que haviam marcado as pessoas. À noite retornava para seus aposentos, numa pequena hospedagem no lado leste de Jerusalém. Seus bolsos estavam cheios de fragmentos históricos. Guardava-os como a um tesouro incalculável. Como vou organizar todo esse material? Assumir a empreitada dessa narrativa é uma grande responsabilidade. Serei capaz? O Dr. Lucas se sentava numa cadeira rústica com pés assimétricos, o que gerava um balanço desconfortável. Mas não se importava. Eufórico, debruçava-se sobre uma mesa feita de tronco de oliveira que continha algumas saliências e alguns orifícios, fruto do trabalho incansável de fungos e cupins. A luz não era boa, o ambiente não era arejado, mas ele tinha o melhor espaço do mundo para libertar o pensamento. O Dr. Lucas agora era o médico das letras, um escritor obsessivo, organizando a narrativa e procurando sintetizar as entrevistas.
Tratei de muitas enfermidades, observei tremores e ataques febris, mas agora estou trêmulo, quase febril. É dificílimo biografar o homem que abalou nossas convicções. Expressou-se para Paulo. Eu sei o quão complexo é. Essa é a obra da sua vida, seu projeto mais importante, afirmou o companheiro, dando-lhe o mais notável apoio. Lucas saía para as entrevistas e retornava. Escrevia detalhadamente, transpirava a emoção. Não imaginava que seu livro seria um dos maiores best-sellers de todos os tempos. 9. Os impactos da mesa redonda. Primeira mesa redonda enfim começou. Marco Polo entrou empunhando uma bengala, devido à lesão na coxa. Não queria forçar muito a perna direita. Mas estava compenetrado, pensando não no acidente, mas na leitura e nas análises que havia feito sobre os escritos do Dr. Lucas. Cumprimentou Sofia dando-lhe um beijo no rosto. Ela tinha um leve hematoma na testa. Estendeu as mãos para o Dr. Alberto e o Dr. Thomas. Em seguida cumprimentou seu amigo neurocientista, Michael, que não tardou a provocar os teólogos. Preocupado com o acidente, Marco Polo. Sinto muito, indagou Michael. Não com o acidente, mas com a leitura. Afirmou. Pelo jeito já se decepcionou com os textos. Eu o conheço, afirmou o neurocientista. Apesar de ter um imediato estranhamento com Michael, o Dr. Alberto, o teólogo do Vaticano, tentou amenizar o clima, mas o fez errado. Estamos animados em discutir os textos de Lucas, um dos santos mais notáveis da Igreja. Espere aí. Não estou aqui para estudar santos e dogmas. Retrucou o doutor Michael, levantando-se para sair. Sou cientista. Não gastarei meu tempo com crenças questionáveis. Espere, Michael. O debate nem começou e você já está desistindo. Disse Marco Polo. Mas seu semblante já diz tudo. Você agora lê pensamentos, Michael. Questionou Sofia, a moderadora. Michael se sentou, mas ainda estava inconformado. Antes de começar a estudar a mente de Jesus, precisamos estudar a mente do seu biógrafo. Mas acalme-se, Michael. Não estudaremos o Lucas beatificado, mas o homem real, concreto, que grita através de seus escritos, reiterou o doutor Marco Polo. Desculpem-me, estamos tão viciados em falar de forma religiosa que é difícil mudar nosso linguajar, disse o Dr. Alberto, constrangido, acrescentado em seguida, mas não sabemos quase nada sobre Lucas. Sua origem, onde nasceu, quem foram seus pais, sua educação, como se voltou para o cristianismo, quando morreu. É estranho. Estudei tanto sobre os primeiros textos de Lucas que dormi e sonhei com ele. Claro que isso não tem validade científica. Mas o silêncio pode denunciar mais do que as palavras, afirmou Marco Polo. Marco Polo tem razão. Ainda que os achados sejam restritos, precisamos discutir o escritor por trás do livro, mesmo que mergulhemos mais no mar das dúvidas do que no das respostas, disse Sofia. Marco Polo abriu um leve sorriso e em seguida perguntou aos participantes: vocês não acham estranho que um médico grego, um seguidor de Hipócrates, tenha decidido seguir um crucificado? Não os surpreende um ser humano largar a medicina, sua segurança e sua cidade para perambular pelo mundo? De fato, são comportamentos estranhos, absurdos aos olhos humanos, ainda mais no nascedouro do cristianismo, concordou o Dr. Alberto. Marco Polo continuou na sua arguta capacidade de perguntar: e o que pensam de Lucas, um homem lógico e supostamente generoso,
ter um mentor que demonstrou irracionalidade e revelou claros traços de sociopatia. Como assim? Está se referindo ao apóstolo Paulo? Perguntou o doutor Thomas, trêmulo. Exatamente, respondeu Marco Polo, aguardando a reação dos dois teólogos, que foi imediata. O doutor Thomas e o doutor Alberto se levantaram para encerrar o debate, enquanto o primeiro dizia: esta mesa redonda está fadada ao fracasso. Não participarei. Interpretações radicais me dão asco. Concordo, disse o teólogo do Vaticano. Ser ateu, Dr. Marco Polo, ainda que um dos mais notáveis, é algo respeitável, mas fazer prejulgamentos severos como esse é inadmissível. Parabéns, Marco Polo, vencemos! Comemorou Michael. Michael, isto não é um ringue, ponderou Marco Polo. Se fosse, teríamos um nocaute no primeiro round. Vendo que os dois teólogos partiriam, a doutora Sofia tentou contornar o clima tenso. Acalmem-se, senhores. Esperem o doutor Marco Polo explicar sua tese. Mal nos sentamos ao redor desta mesa e já a partimos ao meio. Sem que os debatedores soubessem, algumas pessoas, cuja identidade era desconhecida, haviam instalado câmeras ocultas para filmar o debate. A ideia era disponibilizar o conteúdo ao vivo, pela internet. Não sabiam que, em pouco tempo, haveria uma multidão querendo assisti-los. Intelectuais ateus debatem a inteligência de Jesus com intelectuais religiosos. O conteúdo era tão empolgante que, em menos de uma semana, os vídeos iriam viralizar e começariam a ser assistidos em vários idiomas. Apesar de o debate ser em inglês, havia um programa de tradução simultânea para os espectadores. Paralelamente a isso, os debates passariam também a ser assistidos presencialmente. Alguns alunos e professores, ao passarem pela porta entreaberta, eram cativados pelas discussões. Sedentos de conhecimento, entravam silenciosamente, sentavam-se e ficavam impressionados. No início, nenhum dos debatedores percebeu sua presença. Mas pouco a pouco a plateia aumentou. Os que assistiam aos debates repercutiam suas impressões e divulgavam o evento. Naquele primeiro dia, Marco Polo permaneceu em silêncio diante do clima tenso. Esperou que os ânimos se acalmassem. Os teólogos se sentaram novamente, dando-lhe uma oportunidade para se explicar. O psiquiatra, em vez de pedir desculpas, disparou outras perguntas. O que você acha de um homem punir pessoas inocentes? E persegui-las implacavelmente? E levá-las ao cárcere? E pressioná-las a irem contra a própria consciência e suas crenças? E o que pensam sobre esse homem consentir o assassinato dessas mesmas pessoas sem um julgamento justo? Pior ainda, meus amigos, sem nada que justificasse tão severa sentença. Como vocês chamam esse comportamento registrado por Lucas em seu livro de Atos, senhores? Bem, começou o Dr. Thomas. O Dr. Michael interrompeu o teólogo de Harvard. O quê? Paulo, o mentor de Lucas, o biógrafo que estamos estudando, tinha esses antecedentes. Lucas foi um louco ao seguir um homem violento assim. Mas isso foi antes de ele se curvar ao cristianismo, afirmou o teólogo do Vaticano. Mas, independentemente disso, ele tinha traços de sociopatia, o que é diferente de ser um psicopata, afirmou Marco Polo. Como assim? Questionou o Dr. Thomas, que, como muitos, não conhecia a diferença. Os psicopatas matam, ferem e não sentem a dor dos outros, mas, durante boa parte do tempo, podem ser bem comportados socialmente.
Os sociopatas, por sua vez, têm transtornos sociais, são violentos, autoritários, controladores, desobedecem às regras, mas isso não quer dizer que sejam frios e destituídos de sentimentos. Paulo tinha traços de sociopatia, mas não era um psicopata. Puxa, agora você me aliviou, comentou o Dr. Thomas, satisfeito. Paulo era violento não porque fosse judeu ou porque defendesse a própria religião, o judaísmo, mas porque tinha transtornos de personalidade, era escravo da necessidade de poder. E explicou o que é o gasto de energia emocional inútil. Ele não tinha proteção emocional. Seu índice GEI era altíssimo. Qualquer contrariedade o invadia. Mas como ele mudou? Indagou Michael. Eis a questão. É possível que tenha ocorrido algo em sua mente, algo muito mais forte do que um insight psicoterapêutico ou uma consciência crítica gerada pelo autoconhecimento. Não entendi, comentou Sofia. Também não estou entendendo, disse o Dr. Michael. Como psiquiatra, tratei muitos casos complexos. Foram milhares de consultas e atendimentos. Mas o que ocorreu na personalidade de Paulo me parece muito difícil de explicar. É como se sua mente tivesse passado por uma revolução altruísta capaz de implodir seu egocentrismo, disse Marco Polo, respirando lentamente. Não vai me dizer que, do dia para a noite, Paulo deixou de ser lobo e se transformou num cordeiro, disse Michel, descrente. Segundo a psiquiatria, isso não existe, Marco Polo. Ainda estou avaliando, Michael. Parece que Paulo continuou tendo um caráter forte, mas ele passou a usar sua energia não mais para destruir, e sim para construir. Ele realocou sua energia mental. Você tem razão, Dr. Marco Polo, disse o Dr. Alberto, tomando a palavra. Paulo perseguia os seguidores de Jesus de forma implacável, mas algo aconteceu no caminho para Damasco que o transformou num homem desnudado de vaidades, de maquiagens. Ele foi iluminado. Aqui, mais uma vez reitero, não estudaremos fatos sobre-humanos. O que nos interessa são os fenômenos psicológicos e sociais. Confesso que fiquei surpreso ao analisar essa passagem. O vendaval emocional que Paulo atravessou foi gigantesco. Esse fenômeno emocional parece ter sido tão sério que ele decidiu confessar publicamente as suas loucuras. Não consegui acompanhar seu raciocínio, confessou Michael. Michael, você teria coragem de falar de todos os seus erros, da sua estupidez, das suas reações agressivas e dos seus comportamentos débeis para um jornalista e permitir que ele afixasse tudo isso no mural da universidade? Perguntou Marco Polo, dando um recado para o amigo. Claro que não. Mas Paulo fez muito mais do que isso. Ele dissecou seus comportamentos insanos e permitiu que Lucas os publicasse. Suas loucuras varreram gerações. E, talvez por se abrir com o companheiro, Paulo teve um ombro para chorar e outro para apoiá-lo. Todos nós precisamos de um ombro. Que surpreendente, Marco Polo. Nunca tinha visto Paulo sob essa perspectiva, comentou o teólogo de Harvard. Todos ficaram impressionados com a descrição. Sofia discorreu com competência: os homens proclamam seus feitos e escondem seus defeitos. Escondem sua idiotice debaixo da maquiagem política, financeira e social. Nunca vi um político, empresário ou pensador relatar seus comportamentos vexatórios de forma espontânea e pública. De repente, 3 espectadores começaram a conversar uns com os outros, dizendo que eles também eram especialistas em esconder suas mazelas. Só então foram notados.
Michael interveio. Desculpem, mas este debate é particular. Ao que James, um aluno, discordou. Desculpe, mas a quem pertence o conhecimento? A uma casta de notáveis ou à humanidade? Diante disso, Marco Polo e os outros concordaram com a presença dos espectadores. E, voltando-se para os notáveis teólogos, indagou: os católicos e os protestantes amam o apóstolo Paulo, mas são transparentes como ele foi? São capazes de expor seus terremotos emocionais? Bem, sinceramente. Não, disse o Dr. Alberto com honestidade. Se houvesse um clima aberto e acolhedor nos meios religiosos, depressões seriam tratadas, suicídios seriam prevenidos, conflitos interpessoais seriam resolvidos, a pedofilia seria evitada. Haveria gestão, não implosão da emoção. Afirmou Marco Polo. Esse verniz religioso é mesmo detestável. Paulo o aboliu ao máximo. Admitiu corretamente o teólogo do Vaticano. No debate seguinte, Marco Polo se preparou para citar exemplos gravíssimos do que acontece em duas das principais religiões do mundo, o catolicismo e o protestantismo. Lembro-me de um bispo católico e professor de teologia que tinha ataques de pânico. Era um ser humano inteligente, dócil, amável, mas toda vez que fazia suas homilias tinha a sensação súbita de que ia morrer. Sentia que seu coração iria saltar pela boca, seus pulmões pareciam prestes a explodir. Uma experiência horrível. E sabe para quantas pessoas esse nobre educador teve a coragem de falar sobre seus ataques de pânico, Dr. Alberto? Não tenho ideia. Nenhuma. Só depois que seu transtorno emocional se tornou gravíssimo, deixando várias sequelas sociais, é que ele me procurou e se tratou. Nesse momento, não eram poucos os religiosos que assistiam àquele solene debate pela internet e choravam. Alguns de alegria, porque alguém os entendia, outros de tristeza, porque se sentiam dramaticamente sós. E você, Dr. Thomas, acha que os protestantes são emocionalmente mais transparentes, abertos e acolhedores que os católicos? Acho que somos devedores ao exemplo de Paulo e Lucas. De fato, a cultura dos religiosos, apesar das exceções, é a cultura de produzir super-heróis. Não se admitem transtornos psíquicos. Ter luz é sinal de fragilidade, um convite ao sentimento de culpa. Eles deveriam ser acariciados, acolhidos, cuidados. Não é essa a cultura de Paulo. Quantos são os que estão fatigados, sofrendo por antecipação, ruminando perdas e mágoas, angustiados, com o planeta emoção esgotado? Não sei. Nem eu, pois falta pesquisa. Lembro que atendi um líder protestante batista, culto, generoso, notável entre seus pares. Ele estava deprimido, ansioso, sem encanto pela vida. Pensava em desistir de tudo. Sabe para quantas pessoas ele contou seu caos, Dr. Thomas? Imagino que a ninguém. Nem para a esposa. Esse bom homem, num rompante de desespero, pegou seu carro e foi para uma estrada com a ideia de tirar a própria vida. Queria atirar-se de um penhasco. Então recebeu um telefonema da esposa: onde você está? O que está fazendo? Ele caiu em prantos. Depois desse episódio, me procurou para se tratar. Mas muitos se calam. O silêncio nutre os vampiros emocionais. Depois o psiquiatra comentou que o exemplo de Paulo era extremo, que ninguém deveria proclamar suas mazelas publicamente, mas que jamais deveríamos deixar de procurar alguém, um Lucas, um médico, um amigo, um terapeuta, para se abrir. Julgar menos e abraçar mais é uma das ferramentas de gestão da emoção.
Creio que foi isso que Lucas quis gritar em seus textos. Mas quem ouve a sua voz? Vemos letras mortas, não um exemplo vivo, pontuou Sofia. Generais que não valorizam seus soldados feridos no fronte de batalha não são dignos de ganhar a guerra, concluiu inteligentemente o teólogo do Vaticano. As religiões podem ser uma fonte de doenças mentais se as utilizarmos para maquiar nossos fantasmas emocionais e nossa saúde mental, completou o teólogo americano, por sua vez. Os professores se escondem atrás do giz, os intelectuais atrás dos títulos, espectadores atrás do filme, líderes atrás do poder, disse Sofia respirando profundamente. Você é transparente, doutora Sofia? Indagou Michael. Os olhos de Sofia lacrimejaram. Meu ex-marido tinha um grave transtorno de personalidade. Você não precisa entrar em detalhes, disse Marco Polo. Mas eu quero. Meu caso se tornou público. Nesse momento, a inteligente e delicada Sofia resgatou seu passado. Recordou os dias tristes em que seu marido a humilhava. Eu sou belo como um modelo fotográfico, muitas mulheres caem aos meus pés, dizia ele. Então por que não vai embora? Retrucava Sofia. Porque tenho pena de você, disparava ele. Não quero que fique comigo por compaixão. Você não tem ninguém, sua tola. Seus pais morreram. Seus irmãos estão falidos. Mas eu tenho dignidade. Eu irei embora. Porém ele a empurrava na cama, gritava e ameaçava, vai embora. Me abandone e eu te mato. Você é mais doente mental que seus pacientes. Mais dependente de mim do que os que usam drogas. Ao recordar essa breve cena de terror, Sofia teve a ousadia de comentar. Ele me pressionava de todas as formas. Aquilo me violentava por dentro, mas eu tinha medo de perdê-lo. E ele tinha razão, eu era dependente dele. E, quando ao se terminar a relação, o stalker surgiu, o monstro veio à tona. Stalker. O que é isso? Perguntou o Dr. Alberto. Stalker quer dizer perseguidor. É o termo que se usa quando um algoz passa a perseguir sua vítima. Ele se torna predador e ela, a caça. Só nos Estados Unidos, 500 mil mulheres são vítimas desses agressores. Meu ex-marido passou a me perseguir no trabalho, nas ruas, pelo telefone, pelas redes sociais. Fazia pressão, chantagens, ameaças. Fui vítima desse homem por 5 anos, disse em meio a lágrimas. Se você, que é uma psiquiatra lúcida, se submeteu a esse ultraje, quantas mulheres não se calam? Comentou Marco Polo. Muitas. Tenho vontade de dar palestras para ajudá-las. Todos na mesa redonda aplaudiram sua coragem. Sem que ela soubesse, tudo o que falou foi transmitido via internet, impactando milhares e milhares de mulheres. Sua privacidade fora violada, mas inúmeras mulheres resolveram denunciar seus predadores. E você, Michael? Que vampiros o assombram? Indagou o Dr. Alberto. Não estou preparado. E você, Dr. Alberto? Também não estou preparado. Idem, declarou o Dr. Thomas. Quem não mapeia seus fantasmas mentais será assombrado por eles até o último suspiro existencial, arrematou Marco Polo. O tempo está avançado, mas um dia lhes contarei sobre meus fantasmas. Quando essa frase ganhou a internet, imediatamente viralizou. Milhões de pessoas compartilharam o vídeo. Logo depois desse debate, os membros da mesa começaram a receber notícias de alguns de seus amigos, alunos e colegas de trabalho dizendo que os estavam acompanhando em tempo real.
Antes do debate seguinte, os participantes se reuniram e pensaram em proibir essa divulgação. Nossa privacidade está em jogo. Tudo o que Sofia falou vazou. Não sabemos quantas pessoas em quantos países estão assistindo. Recebi informações até de Singapura, comentou Michael. Acho que temos de proibir a transmissão do debate pela internet, falou o Dr. Alberto com convicção. Mas Sofia disse com maturidade: claro, ninguém deve expor coisas íntimas e comprometedoras na internet. Mas se nos espelhassemos um pouco no mentor de Lucas, o apóstolo Paulo, que teve a coragem de falar de seus erros, seríamos menos hipócritas do que costumamos ser em nossas universidades, instituições e até em nossas religiões. Muitas pessoas poderão ser ajudadas. Recebi diversas mensagens de pessoas me agradecendo por contar a minha história. Acho saudável o uso da internet com critério. Voto a favor de continuarmos sendo filmados, disse Marco Polo. E todos os demais os acompanharam. Assim, o debate começou a ter alcance internacional. A mais notável mesa redonda que se instalou para estudar a mente de Jesus também estava expondo a personalidade dos debatedores e dos internautas de todas as culturas. Participar dela, ainda que como espectador, era um convite para garimpar as chagas emocionais, um perigo para quem amava se esconder de si mesmo.